Jesus pode mudar a história da sua vida, aleluia. Se fosse você, eu aplaudir o Senhor, jogava a cadeira para cima, glorificava o nome dEle, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que hoje à tarde eu até entrei em crise. Eu falei, meu Deus, Senhor, como que faz isso, Jesus? Você pega aí a sua Bíblia, por favor, Josué, capítulo 7. Eu vou escolher o texto aqui, tem tanta coisa boa para a gente ler. E vai lá no verso 19 do capítulo 7. Verso 19 do capítulo 7 de Josué. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata em uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por debaixo. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, por Tua palavra, obrigado por essa reunião, por esse culto. Que cada um de nós, Senhor, possa sair daqui diferente daquilo que entrou aqui, Pai. Se alguém entrou aqui vazio do Teu Pai, do Teu Espírito, que saia cheio. Se alguém entrou aqui, Senhor, transbordando do Teu Espírito, que possa sair daqui com uma unção dobrada, Pai. Ainda mais, Deus, ainda mais. Porque a Tua presença é real nesse lugar, aleluia. Muito obrigado, Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, aconteceu que Josué, depois que Moisés morreu, assumiu a liderança do povo, e era só vitória, só vitória, só vitória. Parece aquela música, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. E eles venceram batalhas e batalhas, e Jericó foi um marco na vida de Josué, a batalha de Jericó, derrubaram as muralhas de Jericó, e chegou um tempo que eles precisaram lutar contra o povo de Ai, contra a cidade de Ai, tomar a cidade de Ai. E Deus falou ao coração de Josué assim, pode mandar só uns 3.000 homens lá, imagina o tamanho do exército. Pode mandar só uns 3.000 homens lá. Eu gosto de brincar falando assim, Josué colocou... o time adversário era tão fraco que Josué colocou o time reserva em campo. O time reserva já resolve isso. Essa é uma batalha já ganha. E foram aqueles 3.000 homens para a luta, mas foram envergonhados, a palavra diz. Tiveram que sair correndo da cidade. Morreram muitos homens. Daqueles 3.000 homens, morreram muitos homens. E Josué ficou sem entender por que perdeu aquela batalha. Por que perdemos essa batalha? E se você depois tiver curiosidade, eu penso que você deve ler o capítulo 7 de Josué,
Você vai ver no início do capítulo Josué prostrado ao chão, clamando a Deus e perguntando: por que nos sobreveio isso? Por que nos aconteceu isso? E Deus responde a Josué assim: por que você está clamando aí? Por que você está chorando? Você não sabe? Tem pecado no meio do povo. Há pecado no meio do povo. Por isso que vocês estão sofrendo. Estão sofrendo derrota porque existe pecado. Existe um anátema no meio do povo. Existe maldição no meio do povo. E aí Deus dá a instrução para Josué, para descobrir quem é. E, meu amado, minha amada, Deus não fala para Josué: olha, reúna toda a tropa e castigue eles. Não. Deus fala para Josué assim: reúna todo o povo e adorem a Deus. Em adoração, santifique o povo. Santifique. E Josué reuniu os soldados, reuniu o povo e descobriu que foi Acã. Descobriu que Acã estava com o seu coração contaminado com a cobiça. Deus havia dito para não tomar despojos. E Acã passou por cima da vontade de Deus. E encheu os olhos quando ele viu uma capa. E ele olhou para aquela capa e falou: é só uma capa. É só uma capa. E, irmãos, às vezes a gente fala: mas é só isso. Mas eu só estou fazendo isso. Eu só estou fazendo aquilo. Eu só fiz isso, né? Deus vai levar em consideração. E Josué e Acã tomou aquela capa. E tomou também alguns outros pertences. E levou para si, escondido, porque ninguém peca, né? Na frente de todo mundo. Todo mundo que peca, peca escondido, né, irmão? Ai, ai, ai. E levou para dentro da sua tenda, cavou um buraco, colocou a prata, o ouro, naquele buraco, colocou a capa por cima e jogou um tapete ainda por cima. Irmão, eu não sei se isso remete, eu estava à tarde pensando e acabei não buscando, mas talvez isso remete a um jargão que a gente sempre fala assim: empurra para debaixo do tapete. Tem sujeira aí? Mas vamos empurrar debaixo do tapete que ninguém vê. Deus vê. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, irmãos. Ai, 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 que difícil. E aí a palavra de Deus segue, irmão, e você pode seguir a leitura. A palavra de Deus segue, e Deus fala para apedrejar Acã. E não só Acã, mas toda a sua família, tirar ele do meio do povo. Olha como era a lei. E levar Acã para um determinado lugar e apedrejar até a morte, e ainda queimar os seus corpos. Meu Deus, graças a Deus que Jesus venceu a cruz e trouxe a graça para nós, né? Mas a graça, ela não pode ser transformada em desgraça. A graça é a salvação de graça que alguém não conquistou de graça. Então, nós precisamos valorizar o que Jesus fez na cruz do Calvário. O que estava acontecendo é que o povo de Deus estava sofrendo derrotas e derrotas. Algumas derrotas que não dá para entender. Por isso, Josué prostrava-se diante de Deus. Por isso Josué colocava a sua cara no pó e perguntava e clamava a Deus: por que estamos sofrendo derrotas? Por que estamos tendo tantos problemas? Até que Deus responde: tem algo que precisa ser retirado do meio de vocês. Irmãos, quantas vezes nós estamos sofrendo algumas derrotas? Nós estamos sofrendo algumas perdas em nossas vidas, perdas nas nossas vidas, e aí perguntamos a Deus: Senhor, por que comigo?
Por que com a minha família? Por que sempre comigo? Talvez, se nós dessemos um pouquinho mais de ouvido a Deus, para ouvir Ele dizer assim, tem algo que precisa ser tirado, tem algo que precisa mudar aí, tem algo debaixo do tapete. Eu não estou pregando uma palavra para você sair daqui nesta noite, chegar em casa e olhar embaixo do tapete da sua casa. Mas eu quero motivar o teu coração, assim como Deus motivou o meu coração a olhar o meu tapete espiritual. É o meu coração, olhar o meu coração, se não existe algo lá que está trazendo algumas consequências para a minha vida. É um anátema, Deus fala com Josué. Existe maldição no meio do povo, e ele não estava dizendo que o povo era maldito. O povo não era maldito porque pecou, mas existia uma maldição no meio do povo. E quando existe maldição no meio do povo, Deus fica impedido de abençoar. Deus fica impedido de derramar algo sobre as nossas vidas, porque existe algo que nós precisamos tirar debaixo do tapete. E é claro que eu já ouvi essa palavra muitas vezes, eu já preguei esta palavra muitas vezes, e sempre remetendo para o pecado. Será que não tem pecado? E é a função de um pastor reunir o seu rebanho, é a função de um pastor ser um profeta dentro da igreja, para trazer uma palavra e um alerta e dizer assim, olha irmão, querido, talvez tenha alguma coisa embaixo do tapete que você nem sabe que está lá. Acã sabia que estava. Deixa eu perguntar para as mulheres que são tão cuidadosas. Você está varrendo a casa, daí você de repente pega o tapete, ergue o tapete, e às vezes, como que isso entrou aqui? Como que isso entrou aqui? Esse papel de bala. Mas olha só, quanta sujeira embaixo do tapete. Eu nem sabia que estava aqui. Daí você bate o tapete, e pega a vassoura e varre. Acã fez de propósito. Pegou o despojo que não era dele, que não era para ele tocar, e levou lá consciente. Mas tem algumas coisas que são inconscientes, irmãos. Tem algumas coisas que são inconscientes, que a gente faz que nem, e está lá embaixo do tapete. Por isso, nesta noite, Deus nos traz a uma reflexão. Será que não tem algo debaixo do tapete, irmão, que você talvez nem saiba? Não é uma acusação, mas é uma dica da parte de Deus. Orar ao Senhor e dizer, Senhor, mostra se tem algo embaixo do tapete que eu preciso tirar. Senhor, mostra se tem alguma coisa na minha vida, algum anátema na minha vida que eu preciso excluir. O que te desagrada, Senhor, da minha vida? O que te desagrada? Porque sabe, irmãos, eu ouvi uma pessoa falando assim, o caminho da conversão, ele é imperceptível, o caminho da conversão. Eu acho que não. Eu acho que quem está se convertendo, ele está sabendo o que Deus está fazendo na vida dele. Ele vem para a igreja, ele ouve um louvor que toca lá no íntimo do coração e ele sai maravilhado da igreja. Aí ele volta para a igreja, uma palavra toca o coração dele, e ele começa a ouvir a palavra, puxa, eu já li, eu já ouvi, mas hoje a palavra veio diferente. Você já teve esse sentimento? Então o caminho da conversão é perceptível, irmão. É perceptível. Vai chegar um momento que o pregador vai dizer assim, se tem alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus ou reconheceu que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador, porque aceitar Jesus é reconhecer quem é Jesus. Reconhecer que sou dependente dele. E aí ele levanta a mão e vem para frente, ou fica no lugar, ora e recebe Jesus, porque ele percebeu
que ele precisa de Deus. Mas o caminho inverso, ele é imperceptível. A pessoa vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, e quando vê, não alcança mais o cais para puxar o barco dele. Uau! Ah, vou só pegar um camarãozinho, vou só pescar aqui um pouquinho mais fundo. Estou me afastando só um pouquinho, mas eu estou vendo aqui, ó, a beira do barranco está aqui. E ele vai se afastando. De repente, quando ele vê... Uma vez eu fiz isso na praia, irmãos. Estava na praia, aquele mar manso, e quando tudo está manso, tome cuidado, vigie mais ainda. Porque quando tem tempestade, o joelho no chão chega a sangrar. Mas quando o mar está manso, o marinheiro fica de boa. E aí eu estava lá e boiando, e nadando, e nós estávamos com a Márcia e as meninas lá, e a Tamires e o Éder pegaram um caiaque e estavam assim, até longe. Ah, tio, tio, tio. E o tio se empolgou. O tio se empolgou e foi. Aquele marzinho manso. E fui nadando. E cheguei no caiaque lá, segurei no caiaque. E fiquei brincando e dando risada. Irmãos, quando eu olhei para trás, que eu via o Guilherme, a pastora Sul, a Márcia, estavam desse tamanho, eu falei, Jesus, como é que eu volto agora? Sabe que eu fiz isso uma vez na minha vida espiritual, né? Quando eu olhei para trás, eu disse, Jesus, como é que eu volto agora? E daí eu pedi ajuda para eles. Tem como vocês me levar de caiaque para lá? Ih, tio, não dá, é proibido o caiaque chegar perto da praia. Falei, então vai ter que ser na braçada. E aí você dá 2 braçadas para frente e 4 para trás. E a vida espiritual é assim, irmão. Você vai sair do lugar seguro só para tentar pescar um peixinho maior. Ah, não dá nada. Nada a ver. E aí quando você não alcança mais o lugar seguro que é o Senhor, aleluia. Ah, meu irmão, essa palavra fala demais comigo, falou demais comigo durante dias, dias e dias e dias. Acã fez isso conscientemente e trouxe a maldição para o meio do povo e trouxe a consequência para a sua família. Eu nem li o versículo. Foram apedrejados. Talvez você está levando pedrada aí da vida, irmão. Talvez você está levando pedrada da vida. A vida tem dado pedrada. Aí ele fala assim, mas a vida é assim mesmo, a vida é dura. Ah, mas depois da pandemia a coisa ficou... Irmão, a pandemia virou muleta para tudo. Daí, pastor, como é que está a igreja? Pois é, depois da pandemia. Todo pastor fala isso. Pergunta, fala com o pastor para você ver. A igreja está crescendo? Está crescendo, mas depois da pandemia ficou mais difícil. Ah, como é que está a empresa aí, irmão? Está top, está legal, Deus está... Mas depois da pandemia... Aí, Acã, por que você pegou essas coisas? É porque depois da pandemia a coisa ficou difícil. O que é difícil para Deus, irmão? Precisava Acã ir lá, pegar uma capa roubada, pegar prata roubada, pegar ouro roubado. Não acredita no dono do ouro e da prata, irmão. Você não precisa fazer nada ilícito para você prosperar, porque Deus é contigo. Pastor, você está chamando a igreja de corrupto? Não, querido. Lembra daquela colocaçãozinha tão top que Deus nos deu aqui? A palavra ou ela é vacina ou ela é injeção.
A injeção, ela é para curar quem está doente. E a vacina, o que que é? É para prevenir quem não está doente, para não ficar. Então, a palavra vai ser sempre para você e para mim. Se eu ouvir uma palavra de adultério, eu recebo. Alguém está pregando sobre adultério, eu recebo. Pastor, claro, estou recebendo vacina, para não cair, para não ser contaminado. E quem estiver na condição, receba a injeção, que dói, né? Dói agulhada. Eu sou medroso, minha esposa conta para todo mundo. Meu Deus, meu marido tem medo de injeção. Eu até perdi a vergonha, irmão. Você está entendendo, querido, que às vezes nós estamos levando pedradas que não deveriam ser o alvo a nossa vida e nem a nossa família. O que devia o povo de Israel? Nada, mas alguém lá no meio do povo de Israel que não estava vigiando. O que deve a família? Nada, a família até está buscando a Deus, mas alguém lá dentro está com um anátema, está com uma maldição na sua vida. Então é necessário nós orarmos ao Senhor e falar: Senhor, me ajude a levantar o tapete. Levanta meu tapete aqui para mim ver. O que tem debaixo do tapete? Coisas que foram acumulando. Foram acumulando. Esses dias eu fui varrer lá em casa, agora eu vou confessar. Fui varri. E quando chegou no tapete, eu contornei o tapete. Vou contar aqui na igreja, que aqui você não briga comigo. Contornei o tapete. Mas na minha vida espiritual eu não posso fazer isso. Eu tenho que varrer aquilo que aparece. E aquilo que não aparece eu tenho que buscar, eu tenho que erguer o tapete e varrer debaixo. Porque uma hora vai aparecer. Uma hora vai aparecer. E Deus está vendo. Deus sabe o que tem debaixo do tapete, irmão. Deus sabe o que tem debaixo do tapete. Colocar debaixo do tapete seria o mesmo que procrastinar também. Eu tenho falado a questão do pecado, que nós temos que nos desviar do pecado, fugir do pecado. Foge do pecado, irmão. Ah, mas Jesus já pagou lá. Jesus pagou. Mas aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Tem que perseverar até o fim. Ah, mas Jesus já pagou o pecado de amanhã. Pagou sim, mas tem que ter arrependimento. Eu vi uma pastora, ela deu uma palavra top, ela falou assim: a graça precisa de 2 mortes. Eu falei, opa, 2 mortes, pastor. Precisou da morte de Cristo na cruz para abrir o caminho. E precisa da morte do meu eu para permanecer no caminho. Uau! Uau! Por isso a palavra diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que tomar a cruz? É um ministério? Pode ser. É um ministério? Quem sabe? Mas é a cruz que você tem que pregar o teu eu todos os dias. Não tem desculpa. Ah, Senhor, mas eu não tinha uma cruz. Tem sim. Tem sim. A cruz do Senhor. Vai ao Senhor e prega o teu eu na cruz. Meu Deus, que forte isso. A graça veio de graça, mas não foi de graça, alguém pagou. Para a graça fazer efeito na nossa vida, 2 mortes. A morte de Cristo, indiscutivelmente, abriu o caminho, fez o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para você trilhar esse caminho, você tem que morrer para o mundo. O teu eu. Não, irmão, não é heresia que eu estou falando. Ah, eu vou para a cruz, podem me pregar aqui, podem me matar aqui, que daí eu vou para o céu. Não, Jesus já morreu. O sangue já derramou, mas o meu eu tem que ser crucificado. A minha vontade, a minha carne precisa ser crucificada, e isso é espiritual. Então eu preciso erguer o tapete.
Colocar debaixo do tapete seria o mesmo que procrastinar, empurrar com a barriga. Falta de perdão. Está lá debaixo do tapete. Eu tenho que perdoar, mas está lá debaixo do tapete. Tenho que perdoar. Falta de perdão. Desavenças na família. Desavenças no trabalho. Está debaixo do tapete. Quando vem a tua desavença, ou a pessoa que você precisa acertar as coisas, alinhar os ponteiros, ele está vindo por aqui, eu vou por lá. Não, querido, isso a gente tem que fazer com o pecado. Está debaixo do tapete. Ministerial, dentro da igreja. Você pode abraçar todo mundo aqui dentro da igreja? Ou o pecado dos outros é maior do que o teu? Pastor, o pecado do Vinão é maior do que o meu, então eu não aceito. Ei, você é melhor do que eu sou melhor do que você? Sabe que a gente percebe às vezes alguns crentes que, irmão, ergue o tapete aí, varre o tapete, senão você não vai para o céu, senão você não vai para a glória. Estou falando de filho, não estou falando de quem está lá, não estou pregando para quem está lá na 15 não, irmãos. Não estou pregando para quem está lá na 15 não. Estou pregando para nós que estamos aqui. Inclusive para mim. Que às vezes dá vontade, né, não vou olhar mais na cara do fulano. Não, querido. Morte de cruz, todo dia. Desavenças debaixo do tapete. Ministérios debaixo do tapete. Foi chamado, querido? Foi chamado, onde está teu ministério? Está debaixo do tapete. Está varrendo tudo, mas quando chega no tapete, faz que nem o pastor lá em casa. Varre em volta. Está com medo de erguer o tapete? Cadê o teu ministério? Cadê aquilo que você foi chamado? Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Falei, irmão, estamos juntos. Yes, estamos juntos, toca aí. Eu também não sei qual que é o meu chamado. Dessa forma que você está falando. O meu chamado é para servir. O meu chamado é para servir. O meu chamado é para servir. Servir. Você vai encontrar o pastor Gil servindo. Hoje está um pouquinho mais velhinho, está mais cansado. Mas o desejo é servir. Você vai encontrar o pastor Gil, o pastor Sueli servindo. Isso aqui não é um pedestal. Serve para todos os pregadores da CCNA. Aqui não é pedestal. Aqui é para quem quer servir. Serve para todos os líderes e para todos os obreiros. Aqui não é pedestal. Ser reconhecida no IML. A gente vê pessoas querendo ser reconhecidas dentro da igreja. Das igrejas, no meio do povo de Deus. Ergue o tapete e varre, irmão. Jesus não queria ser conhecido. Porque quando foi para lavar os pés dos discípulos, ele poderia ter dito assim, Pedro, é você quem vai lavar. E Pedro iria, ou não iria. Mas ele pegou a gamelinha, colocou a toalhinha no ombro e foi lá, lavar os pés. E aí, quem sou eu para subir aqui e dizer assim, irmãos, eu sou o cara, você me respeita, tá? Não, você tem que respeitar o pastor. Me olhe como um amigo, olhe para os pregadores, olhe para os pastores como um amigo, mas respeite como um pastor para que você seja abençoado. Mas nós somos acessíveis. Não tem pastor no escritório marcando agenda para te atender. Se for de madrugada, nós estamos dispostos a ir na sua casa. Se for de madrugada, nós estamos dispostos a estar com você. Eu quero varrer esse tapete hoje aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. E os líderes também. E os obreiros também. Então, precisam estar dispostos a servir. A servir, irmão. Servir. Serviço, serviço, serviço. E não ser visto. A palavra de Deus diz que Ele vai nos honrar. E quando Ele quiser.
Quando Ele quiser, quando Deus quiser, a seu tempo está escrito. Meu Deus, queridos, deixa eu manobrar essa carreta de volta. Vem para cá. Ajudar as pessoas. Mas daí tudo que o Espírito Santo falou. Colocando debaixo do tapete, ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas, ministérios. Colocar-se à disposição para servir a igreja, a servir as pessoas. Mas eu estou servindo a Deus. Não tem como dizer que serve a Deus se não serve pessoas. Não tem como dizer que ama a Deus se não ama pessoas. Amar pessoas. E o amigo é fácil de amar e servir, né? Irmão, você que me convida para tomar café. Você que me manda mensagem. Mas e amar aquele que olha torto para você? Não, esse não. Irmão, varre o tapete aí. Varre o tapete. Varre o tapete. Varre o tapete. Ergue o tapete e varre, irmão. Esse orgulho do teu coração, se você pensa dessa forma, se tem alguém aqui nesta noite que pensa dessa forma, que haja mudança, que haja transformação na tua vida, que haja transformação no teu caráter, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Talvez você está levando algumas pedradas, que não são pedras que estão atirando, são consequências que estão acontecendo. E aí sabe o que acontece? Vou mudar de igreja, porque a igreja não é boa, a oração do pastor é fraca, a palavra não é boa. Não, querido, é você que tem que mudar, ou você tem que mudar de Deus, porque onde você for vai ter Deus para trabalhar no teu caráter também, para continuar trabalhando no teu caráter, para continuar dizendo para o líder assim, olha, tem alguém no meio ali que tem um anátema. Deus não foi até Acã, Deus usou Josué. E tem gente que não aceita a palavra do pastor. Tem gente que não aceita ser corrigido pelo pastor. Tem gente que não aceita ser corrigido pelo líder. Quem é o homem para me corrigir? Irmão, levanta o tapete e varre isso hoje, em nome de Jesus. Deus te levantou para ser mais do que vencedor. Talvez você tenha levado algumas pedradas, até dentro da igreja. Então avalie o que você está colocando debaixo do tapete. Avalie as tuas atitudes, avalie o teu coração, avalie as tuas intenções na presença de Deus. Levantaram uma plaquinha lá, eu não vi, ainda bem. 50 minutos. Deus é bom o tempo todo. Talvez tenha alguém lá no YouTube precisando ouvir isso. Deus quer te prosperar. Deus quer te prosperar, igreja. Deus quer te prosperar. Mas tem alguma coisa que precisa remover. Tem que ser substituído. Josué teve que substituir aquilo que era anátema, maldição. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor. Parar de dar ouvido a fábulas que têm sido pregadas e ministradas veementemente, que não precisa buscar Deus, que não precisa ir para a igreja, que não precisa disso, não precisa daquilo. Precisamos estar unidos, precisamos estar em santidade, sim. Precisamos buscar a Deus, sim. Ele vem para buscar uma noiva pura. Ele vem para buscar o seu próprio corpo. Vem para buscar a igreja, que é o corpo de Cristo. E nós ficamos batendo cabeça. Ai, mas isso, aconteceu isso, mas aquilo. Mas, irmãos, vamos crescer, igreja. Vamos crescer, igreja. Vamos levantar o tapete e vamos varrer isso. Varrer o orgulho.
Vamos varrer a soberba. Tem uma cidade para nós conquistarmos para Jesus. Tem bênção para recair sobre a tua vida, sobre a tua casa. Chega de levar pedrada. Chega de levar pedrada. O meu entendimento tem que ficar no Senhor. Ah, mas eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito aquele outro, eu não aceito. Irmão, para de perder tempo. Segue o caminho, prossegue para o alvo. Você tem que observar dentro da tua igreja se prega a palavra real e verdadeira. Ah, o pastor pregando de sapatênis, está sem gravata. Irmão, semana que vem eu vou pôr minha gravata que ela vai pregar para você. Tem bastante, inclusive. Uma vez um abençoado falou para mim assim, eu não aceito você pregou sem gravata. Falei, quer que eu te dê uma gravata? Eu te dou uma gravata. Jesus sentava numa pedra. Entrava num barquinho de gravata, de terno, quando ele ia pregar. Vamos varrer. Vamos varrer em nome do Senhor Jesus. A gente fica olhando as coisinhas, e nós saímos do ambiente que Deus preparou. E o inimigo continua dizendo assim, está vendo? Esse não é teu ambiente. Ah, é verdade, então eu vou para outro ambiente. E vai para o ambiente que o inimigo te chamou. E aí começa a levar pedrada e não sabe por quê. Lá no deserto, o diabo tentou tirar Jesus do ambiente. Lá no deserto, 40 dias jejuando. Transforma, se não é o cara, transforma essas pedras em pães. O diabo vai aonde há, ele vai tocar onde há uma necessidade na tua vida. Na fortaleza ele não vai. Ele vai aonde há fraqueza. E o corpo físico de Jesus estava fraco. Físico. E o inimigo falou, transforme essas pedras em pães. E Jesus responde, nem só de pão viverá o homem. Ele não está dizendo que não era para comer pão. Ele está dizendo, agora não é hora de pão. Agora não é hora de pão. Vai chegar a hora de pão. E ele resistiu ao diabo. E aí o texto continua dizendo assim, o diabo foi expulso. E os anjos vieram e serviram a Jesus. Aquele que resiste vai ser servido pelo Senhor. Não precisa trocar a sua salvação por pães. É o Senhor quem vai te servir. O Senhor vai levantar anjos. Oh, glória a Deus. É o Senhor. Vamos erguer o tapete nesta noite. Viver o sonho de Deus para as nossas vidas. Mesmo que seja atraente aquilo que o mundo te oferece. Mesmo que seja atraente aquilo que o inimigo oferece. Mesmo que seja atraente aquilo que você se deparar durante os seus dias. Mesmo que seja atraente. Mesmo que seja, é a solução para a minha vida. Talvez Acã pensou assim, agora é a solução para a minha vida. E ele trouxe maldição para o meio do povo, de pessoas que não tinham nada a ver. Trouxe maldição para dentro da sua casa. Eu quero orar com você nessa noite. Fique em pé, por favor.